paz do Senhor, né? Vamos a mais uma aula número 19 do livro de Gênesis, e hoje a gente vai falar aqui sobre o capítulo 18, onde nesse capítulo 18 existem duas coisas importantes para a gente tratar. Duas coisas que são, no mínimo, definitivas, né, para a história de Abraão. Nós estamos falando sobre a saga da história de Abraão, para poder nos aprofundar ainda mais na vida desse que foi o principal patriarca desse trecho da Bíblia, um dos principais de toda a história, na verdade, o pai de toda a nação judaica, e também o oriundo da promessa do qual a geração veio, o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse trecho da história dele é um trecho importante porque vai revelar o cuidado de Deus pela vida dele, mas vai revelar também um pouco da incredulidade humana e vai revelar também como Deus ele trata a questão do pecado. A primeira seção desse versículo, né, desse capítulo, trata da revelação, da aparição, da Epifania, onde o próprio Senhor aparece diante de Abraão mais uma vez, Abraão já, e ali houve também, a gente vê a revelação da incredulidade do homem, né, em função do que Deus já havia feito na vida de Sara, e ela ainda não estava acreditando, né, como muitas vezes na vida de muitas pessoas, Deus ele faz uma grande obra, mas nem sempre aquela pessoa acredita e por isso tem dificuldade para acessar. Porém, como Deus tinha uma promessa, um propósito fundamental na vida de Abraão, certo? Isso, mesmo com a incredulidade de Sara, acabou se cumprindo. E a segunda parte é a revelação, né, a revelação da destruição de Sodoma. Então não vamos começar com a leitura, porque tem alguns detalhes que são importantíssimos que a gente compreenda. Vamos lá. O texto diz assim: apareceu o Senhor a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à sua tenda na hora mais quente do dia. Aqui eu coloquei que Manre era uma planície, mas na verdade Manre era a planície que pertencia a uma pessoa, um amigo de Abraão chamado Manre. Era na verdade um dos 318 que desceu para ele na batalha contra os 5 reis na narração que nós fizemos em capítulos atrás. Então ali houve essa amizade foi feita e Abraão morava nesse lugar. Os carvalhos de Manre significa carvalhos eram árvores, né? O nome de carvalho eram árvores dessa planície que pertencia a esse amigo dele chamado Manre. Um detalhe importante que a gente precisa atentar é essa palavra, o Senhor. O significado dela, certo? Que nós vamos ver mais adiante. O versículo 2, já fala sobre quem apareceu, o significado dessa aparição, que a Bíblia relata como tendo sido 3 visitantes, 3 anjos. 3 anjos. Há quem interprete nessa passagem, há quem diga nessa passagem que isso foi uma manifestação da Trindade, né? Na verdade, a gente fala sobre essa passagem quando diz assim, no versículo 2, Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu para a porta da tenda ao encontro deles, prostrando-se em terra. Mas há também uma interpretação que não vai por essa linha, né? Por essa linha de que é a Trindade, mas sim de que eram 3 anjos, de que eram 3 homens ou 3 anjos. E eles tinham uma missão. Normalmente esse tipo de situação na Bíblia não ocorreu ainda a manifestação da Trindade em lugar nenhum. Muito pelo contrário, sempre que tem uma informação, algo que para ser dado para os homens, certo? Isso é tratado não como
o próprio Deus indo, mas como anjos. Deus envia anjos para fazer esse trabalho, né? E aqui a Bíblia fala muito bem, com muita clareza sobre isso, né? Então o texto sempre está anunciando isso no plural, o que tem o significado de que era mais de uma pessoa, mais de uma presença. Mas o fato é que Abraão, a Bíblia fala que ele prostrou-se em terra, né? Então, o que é que diz o texto? Vamos ler novamente. Abraão levantou os olhos, viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles, então, prostrando-se em terra. E aí começa o diálogo de Abraão com esses seres, né? Abraão começa, então, agora o diálogo com esses seres, e esse diálogo é importante. Por que esse diálogo é importante? Porque esse diálogo vai demonstrar uma forma de tratamento que nos faz também repensar, né? Então, vamos ver o que é que tem escrito aí no texto. Diz assim: disse ele, meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água, vou ler até o versículo 5. Um pouco d'água para que lave os pés e descanse debaixo da árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responder. Então, nesse diálogo, Abraão, ele passa aí a ter um diálogo no qual ele oferece alimento e descanso, né? Uma coisa que com Deus a gente não entende que isso é cabível, certo? Que isso é cabível, mas uma coisa chama a atenção, que é quando ele utiliza a palavra meu Senhor. Essa palavra no hebraico, meu Senhor, esse Senhor está aí como Adonai, né? Adonai, e foi traduzido no português o Senhor com S minúsculo, né? O texto revela que Abraão se dirigiu ao líder desse grupo, né? Mas ele revela também ali uma outra coisa, uma característica importante de Abraão, certo? É que Abraão, ele recebeu aqueles homens e deu honra àqueles homens. Claro que Abraão reconheceu que a origem deles não era uma origem terrena, não era uma origem local, certo? Mas ele oferece coisas que seriam oferecidas a pessoas comuns, né, como descanso e alimento. E se tratando de seres celestiais, isso parece que é um pouco estranho, né? Porque eu não entendo que seres celestiais se cansem ou seres celestiais possam sentir fome ou coisas desse tipo. Mas ainda assim o texto traz essa informação. Isso traz uma informação que é fundamental a gente compreender, certo? Que se refere muito mais ao caráter de Abraão, ao caráter da hospitalidade, que depois é lembrada lá no livro de Hebreus, por exemplo, quando o escritor de Hebreus relembra, né? A virtude da hospitalidade, como é importante que nós desenvolvamos a virtude da hospitalidade, porque a virtude da hospitalidade ela traz essa bênção que foi no caso de Abraão, que sem querer estaria hospedando anjos. Então, Abraão ali demonstra uma virtude, né, e que inclusive o caracterizava como o pai da fé. É uma virtude que precisa ser desenvolvida por cada um de nós. A virtude da hospitalidade, de receber bem as pessoas. Dizem que a casa de Abraão, os escritos, a tradição judaica diz que a casa de Abraão era uma casa que tinha 4 entradas. Por que essas 4 entradas? Porque eles estavam sempre abertos a receber pessoas. Eles estavam sempre abertos a estar hospedando pessoas, sendo hospitaleiros com as pessoas que necessitavam. Então, desse texto revela com clareza isso, no versículo 4, versículo 5, né, quando Abraão manda trazer. Só que esses homens aí estavam trazendo uma grande notícia para Abraão.
né? E nós vamos continuar lendo o texto para a gente saber que notícia é essa. Então, aqui eu falo um pouco, né, do que o versículo... Eu falo um pouco já sobre isso. Do versículo 6 em diante, né, nós vamos ver que Abraão, vamos ler do 6 ao 8, né, a gente vai ler aqui que Abraão ele tem já uma grande destreza na preparação, na recepção da pessoa, né? Vamos ler. O texto diz assim: Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça os pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o seu melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então a coalhada, leite e novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Versículo 6 ao 8 trata aí de como Abraão recebeu, né? Então veja só, a farinha, quando Abraão diz depressa, traz 3 medidas de flor de farinha fina, né, para fazer bolos. Na verdade, esse texto lá, o objetivo era fazer uma refeição o mais rápido possível. A farinha fina era a farinha que se fazia esse alimento rapidamente, e se colocava na panela e se fazia logo isso. Depois ele mandou pegar o melhor gado, a melhor novilha que ele tinha. E aqui nessa tradução nós lemos que ele mandou que foi um servo para poder pegar esse gado, mas na verdade não foi um servo. Na verdade, aí não foi o servo, aí na verdade foi o próprio Ismael, né? Um jovem. A tradução correta lá do hebraico dessa palavra, né? Essa palavra que foi traduzida aí nesse texto por servo, na verdade foi Ismael. E Ismael já estava fazendo um dever, porque a oferta do gado, de um novilho, fazia parte já da cerimônia religiosa daquela época. E essa oferta que Abraão já estava fazendo já era uma preparação, né, de Ismael para os seus deveres religiosos, que no caso era o dever da hospitalidade, né, como nós já citamos mais cedo. Então ele mandou que fosse o próprio Ismael. Esse jovem ou esse servo que você lê aí nesse texto era Ismael. Então era já Abraão preparando, né, Ismael para poder fazer isso. Então, o versículo seguinte fala que então pegou queijo fresco, né? Na versão aqui que a gente está lendo, diz assim: coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado. Há várias versões para essa palavra coalhada. Aqui está traduzido por coalhada, mas que a gente está falando aqui porque é bom a gente aprofundar nessas questões dos costumes e hábitos da época. Em outras versões da Bíblia você vai encontrar queijo, mas na versão no hebraico a palavra fala creme de leite. Então fala de creme de leite. Então eu acredito que isso está muito mais para o queijo do que para uma coalhada propriamente dita. Mas mandou fazer o serviço e entregar a eles. Mandou preparar esse alimento, né? O creme, o queijo, o leite e o bezerro, uma alimentação totalmente carnívora, né? Vamos dizer assim. E aí entregou para aqueles homens para que eles assim pudessem comer. E Abraão ficou ali observando eles de trás da árvore. E aí, depois que termina essa observação, então é que vem a grande notícia. Versículo 9 e 10, nós vamos ler aqui agora o versículo 9 e 10. O versículo 9 e 10
começa com a indagação de onde é que estava Sara. Então a Bíblia fala assim: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram ali na tenda. Respondeu ele, então disse o Senhor, onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, mais uma vez aparece aí o Senhor: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. E Sara escutava a tenda atrás dele. Vamos ver por partes esse texto, porque aqui há algumas coisas que são importantes. Primeiro, a repetição da palavra Senhor, da palavra Senhor. A palavra Senhor, ela só aparece na tradução em português. Ela não aparece não aparece na versão no hebraico, né? Então, na versão no hebraico não aparece essa palavra Senhor, né? Simplesmente aparece a palavra que eles disseram-lhe. Aí foi acrescentado nesse texto. Outras versões já não traz, outras versões mais modernas da tradução da Bíblia não aparece a palavra Senhor, porque ali não especificamente foi dito quem era, né? Mas o que se sabe é que a procura, a busca, o interesse agora daqueles 3 homens era para Sara, né? Eles queriam falar com Sara, eles queriam passar a notícia para Sara. Aí no versículo 2 ele diz o seguinte: nesta época retornarei no próximo ano, e eis que um filho terá sua esposa. E Sara ficou ouvindo da porta da tenda, ela estava ali atrás, né? Então ela estava ouvindo ali da porta da tenda. E tem um detalhe importante para essa palavra tempo, época, que existe aí nesse texto, nesta época, neste tempo, traduzido por tempo, mas que na verdade é época. Na verdade, o que os anjos estavam ali informando para Abraão é que nessa época do ano, certo? Que era a época do Pessach, que significa Páscoa, foi a época que Isaac nasceu. Então Isaac ele nasceu durante a Páscoa, né, na época da Páscoa, que na verdade não existia ainda. A Páscoa só foi instituída tempos depois. Porém é importante se ter essa confirmação que esse era um período sagrado, tanto para os judeus quanto para os cristãos, e Deus ele trabalha sempre de uma forma muito organizada, né? E essa foi uma forma também de enaltecer essa época, onde ele informa que os anjos, né, estavam informando para Sara tudo isso, né? Toda essa importante informação que a gente fica sabendo agora. Versículo 11 e 12 vai falar sobre o fato de Sara não crer, né? Então Sara não creu naquela palavra que havia sido dada, mesmo sendo anjos trazendo para ela. Bem diferente de Maria, quando recebeu a notícia, que creu de imediato, né? Mas vamos ver o que o texto diz. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesmo quando pensou: depois de eu estar velha, meu senhor idoso, ainda terei esse prazer, né? Esse versículo diz assim. Aí o versículo 13 e o 14 diz assim: mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Veja que o Senhor não se referiu hora nenhuma a Sara, né? Toda a conversa que ele teve foi com Abraão, né? E ali ele percebeu que Sara tinha na verdade, desdenhado, né? De uma certa forma. E o versículo
Esse versículo, quando fala da idade de Sara, principalmente o versículo 11 que a gente leu, quando diz assim, ó, idade já tinha passado, Sara já tinha passado da idade de ter filhos, era porque Sara já não tinha mais regras, já tinha passado pela menopausa. Mas nós aprendemos no verso passado que Deus havia restaurado a juventude de Sara, né? No capítulo passado, no estudo anterior, nós aprendemos isso. E Sara ainda não tinha atentado para esse detalhe. Não tinha atentado ainda para esse detalhe. E Deus já tinha restaurado o caminho de uma mulher, né? O caminho de uma mulher é como ele chama o ciclo menstrual, né? E a Bíblia fala que ela riu-se dentro dela, né? Aqui fala assim, por isso riu consigo mesmo, e esse riu consigo mesmo, isso foi interpretado de uma forma diferente do que nós vimos, por exemplo, o riso de Abraão, né? Nós falamos sobre isso na aula passada, né? E aonde a interpretação que se teve desse riso foi diferente da interpretação que Abraão teve. Então, quando Sara riu de si mesmo, certo? Ela refletiu sobre a sua condição. Então ela refletiu, e você vê isso aí nas frases que ela disse assim, ó, depois da minha velhice será a minha juventude. Isso é a versão original no hebraico. A versão traduzida aqui está assim, depois de já estar velha, meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer. Mas na versão, a tradução mais próxima do original diz assim, depois da minha velhice será a minha juventude, o meu marido já é velho. Por quê? Porque Abraão já estava com uma idade acima, quase 100 anos de idade, né? E ela com 90. Então isso não foi entendido por ela muito bem, foi entendido de uma forma equivocada, né? Equivocada, foi entendido de uma forma que ela como se fosse uma ironia, e Deus percebeu isso. E aí no verso 13, né, foi o próprio Deus quem falou, né? Não foram os anjos. Você vê que pela frase como ela foi cunhada, né? Como ela foi criada, e aí a palavra realmente Senhor aparece aí, né? A palavra Senhor disse, desculpe, eu estou com uma alergiazinha, né? Mas vamos continuar. Então a Bíblia diz assim, mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Então aí verso 13 e 14 revelam isso, né? Que Deus ele diz assim, ele fala para Sara, né? Para Abraão, na verdade ele está na conversa com Abraão, e ele questiona todo o diálogo que Abraão teve, então, o diálogo interno que Sara teve em si. Ele leu o pensamento de Sara. E aí na versão do hebraico, versículo 14, diz assim, ó, nada é maravilhoso para o Senhor. Na época designada, ou na Páscoa, ou na primavera, como é colocado aí, retornarei e Sara terá um filho. Sara terá esse filho nessa época. Então, a época designada, a hora especial que marcou com Abraão, seria ali, aquela hora, aquele momento aonde aconteceria. E assim, esse texto ele revela que para Deus não há impossível. Nada é impossível, e que Deus ele está sempre ali disponível, né, para poder operar em nossas vidas. Porém, os versículos seguintes vão revelar outras situações de Sara que ela começa a discutir com o próprio Deus. E aí o versículo 15 diz assim: Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não negue, você riu. Ou seja, o que é que nós podemos esconder do Senhor? O que é que pode ser escondido para Deus em nossas vidas? Nada pode ser escondido diante do Senhor. Todas as coisas são reveladas. Não adianta a gente tentar esconder essas
verdades diante do Senhor, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece os nossos pensamentos. Há um salmo que diz que a palavra ainda não veio à nossa boca e ele já veio sobre, e ele já sabe o que vamos dizer. Depois disso, o que acontece? Depois disso, então Deus, os anjos, né, os mensageiros, presta atenção que muitas vezes quando eu falo que foi Deus que falou, significa que foi o próprio Deus através dos anjos, né? Porque os anjos, eles são mensageiros. Uma coisa interessante que a gente precisa saber sobre os anjos, amados, é que os anjos, eles não têm livre-arbítrio, eles só fazem aquilo que Deus manda. Então, quando ele fala alguma coisa, ele fala algo da parte de Deus, sempre da parte de Deus. Ele nunca fala nada da sua própria parte, do seu próprio entendimento. Então, às vezes, quando a gente utiliza esse termo, o Senhor, que você vai ver isso várias vezes na Bíblia, certo? Ele está falando da parte do Senhor. Então, vai começar agora, por exemplo, um diálogo que é claro entre Deus e o Senhor, mas através dos anjos. Deus e o Senhor, que eu falo, Abraão. Mas acontece isso através dos homens. E o que agora vai acontecer, certo? O que agora vai acontecer? O que vai acontecer é algo extremamente poderoso no que tange à questão de Abraão, né? Porque vai se falar aqui agora sobre Sodoma e sobre Gomorra. Começa aqui agora o segundo trecho desse texto. Então a Bíblia diz que Deus revela a Abraão o destino de Sodoma e Gomorra. Então diz assim o texto do versículo 16 ao 21. Quando os homens se levantaram, mais uma vez o texto se referindo aos homens, mas são anjos ou enviados mensageiros do Senhor, para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse, mais uma vez, o Senhor, o líder, aquele que trazia a mensagem, disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele havia prometido. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito, que corresponde ao que eu tenho ouvido, senão eu saberei. Então aqui é uma figura de linguagem importante, porque é como se Deus não soubesse de todas as coisas, mas na verdade isso aqui não se refere a isso, né? Mas vamos ler a partezinha uma por uma, né? Então a Bíblia fala aqui que os anjos agora iam aplicar, né? O Senhor ia aplicar através dos anjos o juízo em Sodoma e Gomorra. Por quê? Por causa do pecado. Mas o mais importante é o texto, verso 17, quando diz: esconderei de Abraão o que eu farei, né? Então, o versículo 17 diz assim: esconderei de Abraão o que estou para fazer, demonstrava a amizade, o relacionamento, a consideração, o como Deus já tinha apreço por Abraão, a graça que ele tinha encontrado em Abraão. Ou seja, agora esse juízo não era um juízo por nada e do nada, né? Na verdade, esse juízo, essa justificativa de Deus revelar para Abraão o que ele iria fazer, estava relacionado a uma promessa que Deus já tinha feito para Abraão para aquele território. Deus já tinha dito para Abraão que aquela terra seria dele. Então, como é que ele daria uma terra para Abraão e não diria para Abraão o que faria através daquela terra? Então, essa é a justificativa principal de Deus revelar para Abraão. Ou seja, quando Deus tem algo para você, a tua vida, ele vai revelar os caminhos até a geração, a transformação, o momento em que você tomará posse dessa nova condição, desse novo aspecto que vai chegar em tua vida. Então, isso aqui foi o que esse texto quer ensinar, o que Deus está falando que esconderá de Abraão, porque ou não esconderá, né?
Então, como ele fala isso e justifica justamente no verso 18, quando ele diz que Abraão será uma nação forte e poderosa, né? Então, quando ele fala no versículo, ele diz assim, ó, você será pai de uma nação grande e poderosa, porque essa nação incluía esse território. Nação inclui povo, mas inclui território também, né? E isso era uma coisa que Deus queria deixar claro ali para Abraão, né? Então essa mensagem não podia passar, né? Não podia passar em branco para Abraão. Mas depois Deus ele começa a falar, pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele havia prometido. Ó, Deus diz que a promessa ela chegaria com a obediência, né? E Abraão ele precisava manter o costume de instruir os filhos dentro dos caminhos do Senhor, para que aquilo que ele havia prometido, aquilo que ele estava ali prometendo para Abraão, se cumpra. E o termo no hebraico, certo, que Abraão aqui se utiliza, vou mostrar de novo esse texto aqui para vocês, deixa eu abrir ele aqui de novo para mostrar para vocês, espero que acho que vai passar assim, o mouse vai passar assim, então diz assim, ó, pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. Por que eu fiz questão de trazer essa informação? Porque, na verdade, esse texto lá no hebraico, no verso 19, diz assim, pois conheço pelo que costuma instruir seus filhos. Então, o texto que no português foi traduzido, que ordene a seus filhos e a seus descendentes, na verdade é traduzido por um costume, né? Já há um costume de que Abraão já fazia aquilo com os filhos. Um exemplo disso foi como ele recebeu esses anjos que ele mandou Ismael para pegar um novilho para praticar, né, a hospitalidade, já ensinando. Ismael tinha 13 anos de idade. Você imagina um jovem de 13 anos, um menino, um adolescente, matar um novilho e preparar. Então já era o objetivo de Abraão preparar, e Deus já sabia disso. Deus já sabia disso, Deus já entendia, já via isso, e os anjos estavam ali justamente porque Deus já tinha, conhecia já o coração de Abraão. Então vamos lá, continuando a leitura desse texto, versículo 20, quer dizer assim, disse-lhes, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantos, e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido, senão eu saberei. Então, versículo 20 fala que o pecado que já rolava, que já acontecia lá em Sodoma, era tão gritante que já chegava no céu sob a forma de... assim, muito, já chamava a atenção do Senhor, já chamava a atenção. Na verdade, o que a gente leu aí nesse texto, como as acusações, na verdade é traduzido por clamor, Então, as pessoas já clamavam contra Sodoma e Gomorra. Então a fama de Sodoma e Gomorra já era conhecida nessa região, uma cidade de pecado, A cidade realmente onde as transgressões eram gigantescas, eram graves demais, E isso chegava já ao Senhor, e a Bíblia diz que o próprio Deus já estava descendo. Olha só, então esses três homens, eles tinham duas missões. A primeira missão era informar a Sara que dentro da época certa, na Páscoa seguinte, Isaac nasceria, mas também tinha a missão de observar
o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. E aí, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os homens então deram as costas, o versículo seguinte, o versículo 22, a gente vai ler até o 33, mas é importante que a gente vá parando aos poucos. Eu vou ler somente o 22, que diz que, então, vou passar aqui, diz assim, então partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Observe uma coisa importante aí nesse texto, que é a questão de onde Abraão estava, Então, os homens, os anjos partiram, mas Abraão continuou na presença do Senhor. E aí continua o texto assim, Abraão aproximou-se dele e disse, exterminarás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Então responde o Senhor, continua ele falando, longe de ti fazer tal coisa, mas matar o justo com o ímpio, e tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? E aí responde o Senhor, mas se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor deles. Esse diálogo entre Deus e Abraão, certo? É um diálogo que revela uma intercessão. Abraão, ele tinha um interesse nisso, sim. Era o seu primo Ló. Então, o Abraão, ele vai diante do Senhor justamente para interceder. Interceder. E o objetivo de Abraão é evitar, talvez, a gente pode entender, que haja 50 justos lá, quando na verdade, o texto no português não fala talvez, a Bíblia fala assim, que Abraão disse, se houver 50 justos. No texto do hebraico, essa palavra é mais traduzida por talvez haja 50 justos, porque Abraão não tinha consciência. Não tinha consciência, não sabia quantos justos ia lá. Ele tinha um primo dele lá, era a única pessoa que ele entendia, certo? Que poderia acontecer, Mas uma coisa que Abraão estava clamando era o seguinte: será que é justo ou será que é correto matar justos juntos com o perverso? E Abraão traz aí algo que é um termo que é utilizado primeira vez aí, ele diz o juiz de toda a terra. O juiz de toda a terra. É pontuado, essa palavra expressa assim, um questionamento que Abraão faz, Nessa época, aí o que Abraão pergunta, na verdade, é aquele a quem é juiz não deveria praticar a verdadeira justiça? Nós vemos tantas essas perguntas nos dias de hoje, Por que Deus deixa que os bons morram com os maus? Porque que Deus mata, permita que aconteçam catástrofes? E nós vemos como esse texto explica que é o pecado do homem que atrai o juízo de Deus, Mas Deus, ele mostra aí no versículo 26 que se ele encontrasse 50 justos dentro de Sodoma, que ele pouparia o lugar todo por causa deles. Ou seja, Deus revela que os justos, eles protegem de certa forma os ímpios, A bondade de Deus é tão grande, o amor de Deus pela justiça e pelos justos revela e ensina de que ímpios são poupados, perversos são poupados por causa dos justos. E Abraão continua o diálogo com Deus, continua esse diálogo com Deus, que esse diálogo vai revelando o coração de Abraão e o coração de Deus,
como eles se entendem. Apesar daqui estar até o verso 33, na verdade aqui até o verso 26, aqui é a partir do verso 27, diz assim: mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. E assim pergunta: se faltarem 5 para completar 50 justos, destruirá a cidade por causa de 5? Dos 5, disse ele: e se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Ele continuou: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. Se apenas 30 forem encontrados ali. E ele respondeu: se eu encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor de 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. Se apenas 10 forem encontrados? E ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Então aí, mais uma vez, nós vemos aí que por conta de 10, o Senhor não destruiria Sodoma e Gomorra, o que nos faz refletir que a situação lá era realmente muito grave porque não havia 10 justos. Mas vamos ao que é mais importante nesse texto, que é a questão da forma como Abraão se aproximava, né? Então, se aqui esse texto traz, sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, Deus questiona, quando Abraão questiona os juízos de Deus, certo? Ele fala isso com muita reverência. O texto lá do hebraico diz assim: estou disposto a falar, mas falo com muita humildade diante de ti, Senhor, porque eu sou pó e cinza. Então, verso 27 é assim que Abraão se dirige a Deus, né? Então, ele fala mais uma vez: talvez se encontrar 50 justos, entre os 50 justos, 5 que não seja justo. E aí Deus ele vai revelando que mesmo sendo só 45, mesmo sendo só 40, mesmo sendo só 30, e finalmente ele fala: mesmo que encontre só 10, ou seja, Abraão ele estava realmente ali diante de Deus, diante da sua pequenez, né? Porque Abraão ele reconhecia isso. Esse trecho, essa palavra pó e cinza, ele repete outras vezes, né? Como ele repete na tradução aí está ousadia, né? Como ele entende que questionar o juízo de Deus é uma ousadia, é algo que está fora da alçada dele, mas ainda assim ele vai questionando a Deus acerca de 10, de 40, de 50, 45, 40, 30, 20 e finalmente 10, né? Mas Deus garantiu para ele que se encontrasse esses 10 nesse lugar, que não destruiria Sodoma. Só que nós sabemos que Sodoma foi destruído logo no próximo capítulo, nós vamos ver isso. O que percebe-se que não foram encontrados 10, e 10 foi esse limite, certo? E se Deus teve o cuidado com Ló por conta de Abraão, certo? De ir avisar a Ló, e tem alguns detalhes que a gente vai ver que são fantásticos, o porquê que aconteceu tudo aquilo lá na casa de Ló. Vamos deixar para o próximo capítulo, o capítulo 19, né, quando for gravado, mas a gente já aprende uma coisa importante, é que Deus ele jamais vai destruir um justo junto com o ímpio. Ou ele não destrói, ou ele separa. E foi isso que foi encontrado em Ló. Né? Ele tira Ló de lá, e a gente vai ver isso no próximo texto. E a intercessão de um justo, é por isso que Tiago fala isso, pode muito em seus efeitos. Tá bom? Então essa daí foi a aula de número 19 do capítulo 18 do livro de Gênesis. Você fica à vontade para perguntar e a gente está aqui disposto a responder. Que Deus abençoe no nome de Jesus e até a próxima aula.